Para quem é novinho, não sabe, não tem a menor ideia. Quem conseguiu ler Eu Tenho a Força e não cantou a música? Vocês estão muito novinhos. Lembrou? Cantou? A Sandrinha já cantou hoje cedo, eu também fiquei. E a música, né, até falei, vou pôr a música, porque fala que unidos venceremos, né, contra as forças do mal. E quem é que lembra, para quem que ele pedia a força? Ninguém vai se entregar agora, né? Todo mundo na cabeça. Grayskull. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Pois é. Mas é interessante porque ele precisava do castelo de Grayskull. Então, assim, para quem ficou meio perdido, esse é o He-Man, nome do desenho, que era um boneco, e se transformou num desenho. E ele era um dele Adam, e ele, através dos poderes de Grayskull, que era um castelo mágico, que dava para ele uma espada, ele tinha a força para vencer os inimigos. E ele não usava a espada, interessante. Ele não precisava usar a espada para vencer os inimigos. Ele nunca feriu ninguém com a espada. Então, assim, fiquei pensando um pouco nessa questão da imaginação do desenho, mas o quanto que a gente acha que a nossa força ou vem de algum lugar, longe lá, num castelo distante, que eu não tenho acesso, a menos que eu faça parte desse castelo, ou se eu preciso de uma espada, né? Ou o que é um amuleto, o que eu tenho que trazer como uma questão que está fora de mim, para que eu acredite que eu tenha força. E aí ele tinha, e lindo, porque ele tinha um gato super medroso, que quando ele se transformava em He-Man, que ele tinha força, o gato também. Então o gato ficava super corajoso, e aí fazia tudo isso. Mas um segredo é que eu não gostava muito do desenho, eu nunca fui muito fã daquele desenho. Aqueles desenhos que fica meio parado assim, e só a boca mexe. Vocês dão nervoso quem assistia aqueles desenhos? Quem é novo não sabe, mas numa época os desenhos ficavam parados e só a boquinha assim mexia. Aí tocava de novo. Tinha essa ação de hoje, né? Essa voz. Hoje você vê nos desenhos poros, cabelo, é tão lindo isso. E aí eu trouxe essa questão para a gente pensar um pouco nisso. De onde vem minha força, onde eu tenho a força, o que eu preciso para me lembrar que eu tenho a força. Isso que eu queria que a gente lembrasse para não só começar o ano, mas que a gente vivesse esse ano e os outros anos também. Porque vira o calendário, mas a gente continua, né? É a gente que vai fazer o movimento de fazer um novo ano e não esperar que vire o relógio para que a gente possa fazer alguma coisa. Existe uma mágica em a gente esperar e é lindo que todos tenham essa esperança de um ano novo, de um ano melhor, de um recomeço, e é fantástico, mas se a gente fizer a mesma coisa, se a gente tiver as mesmas atitudes, obviamente que os resultados serão o mesmo. Isso já foi falado por várias pessoas várias vezes. Então, para a gente pensar um pouco nessa questão da força, ela vem do latim, essa palavrinha aqui, forte, e ela indica a capacidade de realizar uma determinada tarefa. Então, só o fato de a gente ter essa capacidade tira um pouco essa questão de que eu tenho que ter uma força de Hércules. Augusta, me ajuda. Força herculoica, tá certo, não é? De Hércules. A força de Hércules é uma força herculoica, não é? Força herculoica. Hercúlica. Olha, Hercúlea, já aprendi mais uma palavra. Hercúlea, tá certo. Quem sabe de Hércules também tem que procurar, mas Hércules tinha, né, a força também, e era uma figura mitológica. Mas olha só, a gente pensa que tem que ter essa força extraordinária, gigante, imensa, e aqui é só a capacidade de realizar uma tarefa. Então, muitas vezes, levantar da cama, ou não comer um doce naquele dia, já é um sinal de que a gente tem força para fazer aquilo, que a gente muitas vezes acha que não tem como superar ou enfrentar aquele dia. Para a gente lembrar que a força não é só essa coisa espetacular, grandiosa, mas que dentro do limite que a gente pode, a gente vai sim desenvolver essa força e colocar essa força agir nessa força, vai trazer na gente uma capacidade para transformar aquilo que a gente precisa transformar. Então, no começo, uma boa parte desse estudo eu trouxe de 2 livros, um de Joana de Ângeles, sobre o autodescobrimento, e o outro que é de Leon Denis, que foi, né, um poeta que trouxe para a gente obras lindíssimas pós-Kardec. Ele escreve um livro fantástico, em 1908, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o estudo ele vem dentro desse livro. E esse livro ele vai falar, ele é dividido em 3 partes, que o título original seria só o problema do ser e do destino. Quando ele foi traduzido para o português, ele trouxe o problema do ser, do destino e da dor. E ele deixa a dor, então, como na 3ª parte desse livro, para falar das potências da alma, que é o que a gente vai ver aqui também.
E eu fiquei pensando se quando colocaram a dor, se não foi para a gente pensar assim, né? Se eu não estou muito preocupado com o ser, o que eu sou, de onde eu vim, nem para onde eu vou do destino, a dor faz com que a gente pare e pense, por que está doendo tanto? Por que dói? Por que temos que sofrer? Por que essa dor não vai embora? Por que dói mais, dói menos? Por que alguns não dói tanto? Ou parece que não dói tanto? Por que para mim um simples problema vira o final do mundo? E por que para algumas pessoas, diante de um problema tão sério, eles têm a força de continuar levando, continuar em frente, de uma forma que inspira a gente? Então, eu acho que esse livro é um livro que deve ter aí na livraria, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vale a pena ler. E eu não vou fazer uma palestra inteira, né, sobre cada item da potência da alma que está lá, porque é muita coisa para falar, mas vale a pena a leitura se você está buscando alguma coisa de qual é, de onde, realmente, o que sou eu, como fomos criados, para que é tudo isso, para onde que eu vou, o que vai acontecer comigo, ou qual é o processo da vida, e por que dói, e por que dói tanto. É um livro excelente para começar o ano a ler, e vai trazer bastante resposta. Aqui eu vou fazer né, juntei várias coisinhas para a gente pensar nessa nossa potência. E lá no livro ele começa falando que essa capacidade que está dentro da gente já foi dita várias vezes por várias pessoas diferentes. Se a gente voltar lá nos Vedas, ele vai dizer que a gente tem dentro da gente um amigo que a gente ainda não conhece. Né? Os persas também dizem que é como se a gente tivesse um armazém cheio de coisas, cheio de capacidade, e a gente não se serve desse armazém que está dentro da gente. E Jesus vem dizer que o reino dos céus está dentro da gente. Para a gente começar a acreditar que existe essa potência, esse germen dentro da gente, de conseguir fazer o que a gente admira em várias figuras que já passaram pela história, né? Por Jesus, ou Chico Xavier, tantos nomes que a gente pode aí citar, Joana d'Arc, Santo Agostinho, né? E tantas pessoas que a gente conheceu num nível menor, que superaram dores que a gente imagina que a gente não seria capaz de superar. Então, tudo isso já está dentro da gente. A gente tem só que lembrar que está dentro da gente e colocar à disposição, treinar essa força para que ela cresça. Só vai crescer, só vai acontecer se a gente, aos poucos, for exercitando como hábito, como uma vontade de que isso aconteça e realmente trabalhar nela. É um trabalho de séculos. O próprio Leon Denis vai explicar para a gente. Não é rápido, a gente... né, vai fazendo uma espiral assim, de que a gente consegue, e daqui a pouco você fala, nossa, eu achei que eu não fazia mais isso, e olha eu fazendo aqui a mesma coisa que eu falei que não ia fazer, né? A gente faz resolução de começo de ano, e eu tô com uma resolução de realmente tomar mais cuidado no trânsito, de realmente não deixar que aquela situação do trânsito tire a minha paz. Eu ouvi o Leandro Carnal, um professor de história, alguns de vocês devem conhecer bem, ele falando assim, a minha paz não está no capô do meu carro, que a pessoa vai passar e vai levar a paz com ele. A minha paz está dentro de mim. E é um exercício disso. E eu prometi que eu não ia mais buzinar para ninguém. Adivinha o que aconteceu ontem, né? E a minha filha falou, mas você falou que você não ia mais buzinar para ninguém. Eu falei, mas essa buzina foi de susto. Porque a gente fica, né? Porque existem dois tipos de buzina. Tem a buzina eu tô aqui, que é mais curtinha, né? E tem aquela de você fez isso e a gente deixa a mão na buzina mais tempo. Então a gente faz algumas resoluções que é tão fácil a gente voltar porque a gente tem o hábito de fazer. Lá estou eu com a mão na buzina de novo. Então vai requerer que a gente faça isso mais e mais vezes até que fique na cabeça da gente aquela coisa que se você deitar sem escovar os dentes, vem aquela voz da mãe, vai dormir sem escovar os dentes, e aí você levanta e fala, meu Deus, né? Deus me permita que eu durma sem escovar os dentes. Porque incorpora de um tanto que a gente faz e não percebe. Você já vai para o banheiro, já escova os dentes, parece que automaticamente. E assim vai acontecer com a gente, com todas as nossas potencialidades, com o nosso amor. A gente vai fazer sem perceber. A gente tem coisas que não faz mais, não tem grandes... não é muito difícil mais não fazer algumas coisas. Se a gente não rouba, não fica mais pensando, pois eu não vou roubar porque... A gente não fica racionalizando. Já incorporou que aquilo não é o correto, não é seu, então você não faz. Isso que é legal, a partir do momento que a gente for trabalhando isso, a gente for exercitando isso, vai ser natural. Então a gente não faz mais, não é porque eu tenho que pensar, não vai tirar minha paz, eu não vou buzinar, não, eu entro no meu carro, eu dirijo, e acabou. É um trabalho muito menos, né, desgastante, porque para você ficar pensando e você ficar fazendo esse exercício...
É um irmão coitado. Exato. Coitado. E a gente não sabe de verdade o que está passando na vida daquela pessoa. Aonde aquela pessoa está indo, ou qual foi a notícia que ela teve. Ou de verdade, ele simplesmente ainda não aprendeu. A gente, né, entender também esse lugar do outro, que é um exercício. Não vem fácil, vem de uma decisão. E é o que a gente vai olhar aqui. Então, para a gente imaginar. Então, né, na parte do que somos, eu trouxe essa definição que vem dessa palestra, que eu coloquei o nome dele aqui embaixo, porque eu não consegui identificar de onde ele trouxe isso. Então, eu trouxe o nome dele, Sebastião Camargo, a palestra chama As Potências da Alma. Vale a pena, a palestra é lindíssima, ele traz várias colocações bem interessantes. Mas essa definição que ele traz aqui resume muito o que a gente estuda no Espiritismo, traz o que a doutrina vem nos trazer. E vale a pena a gente pensar para a gente ressignificar quem nós somos. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Né? O meu espírito é assim. Aí eu senti no meu espírito alguma coisa. Não, nós somos o espírito que tem o corpo. E isso muda muita coisa, porque a gente começa a ver a vida como uma extensão muito maior do que só isso aqui. E olha que lindo aqui. Eu possuo um corpo governado por um universo perispiritual. Então, eu sou um espírito, né? Milenar. Tem aqui várias experiências, que é governado pelo universo perispiritual. O espírito, para poder utilizar do corpo para se mover, faz isso através do perispírito. E isso aqui eu queria convidar vocês para que vocês venham estudar com a gente, porque cada parte dessa aqui é ensinada na casa no decorrer do ano, onde você vai entendendo melhor por que o corpo movimenta, o porquê de doenças, por que eu não consigo, o que eu posso fazer para me melhorar, né? Para que eu possa fazer o espírito consciente e o que eu faço com esse espírito no corpo que foi construído e eu ajudei a construir. E como que eu faço tudo isso? Como é que eu sou parte de problemas? Quando falam pra gente, não, você, né, dá o espelho e fala, você causou seus problemas, o impacto inicial não é justo. Como assim? Eu? E a gente vai aos poucos, mas muito aos poucos, descobrindo que a gente tem participação em tudo, inclusive no corpo que a gente formou. Então, eu possuo um corpo que é governado por um universo perispiritual, que é o que envolve o espírito. Senão a gente olharia o espírito, não tem como você... É a forma, né? Não seria só aquela luz. É regido pelo meu universo mental, porque quem produz os pensamentos não é o cérebro, como a gente vê a ciência trazendo isso, mas o que produz o pensamento é o espírito que vai se utilizar do cérebro para produzir os pensamentos. E isso é uma coisa assim que dá para falar muito, muito, muito tempo sobre. E não é uma coisa separada da outra. Tanto a gente como espírito depende, né, desse campo mental para criar os pensamentos e gerar através do cérebro, quanto o cérebro também, no processo químico, também vai ter ali, através daquilo que foi conseguido criar por nós, uma influenciação no seu corpo físico também. Então vai ter processos químicos que pode alterar sim a sua personalidade, o seu comportamento, a sua depressão. Então não é separado, não é só o espírito, ele faz esse processo necessário para que a gente esteja encarnado aqui para fazer todo um processo de experiências que a gente precisa viver. Então esse universo mental é gerenciado pela minha vontade. É a vontade da gente que vai fazer com que a gente faça alguma coisa. Sem essa vontade, e a gente vai ver mais para frente, impossível a gente caminhar, a gente dar o próximo passo. Ele é estruturado pela minha inteligência. E tendo por arquiteto o próprio pensamento. E aí, isso é tão grandioso, tão bonito, tão interessante de pensar, e até mesmo para desafiar um pouco, que vocês busquem um pouco isso, porque não é fácil a gente pensar que a gente é um espírito num mundo extremamente material, né, e sólido. Porque fica um pouco difícil, um pouco assim, no imaginário, como que tudo isso funciona, como tudo isso acontece, se é possível, será que é assim mesmo? Será que a gente foi criado dessa forma? A gente era o quê antes de estar aqui? E é isso mesmo, para a gente pensar e buscar. E para resumir, aqui Allan Kardec vai trazer, em Obras Póstumas, uma definição bem legal. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. É, assim, uma coisa bem interessante de pensar. Para vocês pararem e imaginar o espírito que você é, as experiências de outras vidas que a gente tem, a experiência como espírito, para passar por essa vida com os desafios, com o trabalho que a gente tem nessa encarnação, para conseguir imaginar que não pode ser só isso. Que a gente vai ter uma vida, né, eterna, infinita, sei lá. A gente tem que pensar num universo muito maior. Né?
E o porquê que tudo isso acontece com a gente. Se vem de umas outras experiências ou se a gente está criando nessa vida. E o que a gente pode fazer com elas. E aquilo que eu já fiz que eu não consigo mudar mais. O que eu faço com elas. Né? E não é nada assim, pois é, então agora eu fiz isso e eu vou pagar tudo isso. A gente precisa lembrar de tirar essa questão de que a gente está passando porque estamos pagando. Nós não estamos pagando, nós estamos aprendendo com responsabilidade. Se a gente fez alguma coisa que não foi legal, a gente tem a oportunidade de refazer e refazer diferente. É importante que a gente pense assim, porque a gente possa reconstruir a história sem pensar de que já foi, eu não posso fazer nada com o que passou e vou ficar na culpa. Porque enquanto a gente estiver na culpa, a gente não move as outras coisas que a gente precisa mover. Então não dá para perder muito tempo mais nessa parte aqui que passou. Então, para a gente saber isso, saber que parar e pensar um pouco quem eu sou, para que a gente possa achar dentro da gente recursos para continuar. Então, esse convite que o próprio Espiritismo, a doutrina faz, de se conhecer, de buscar esse autodescobrimento, é extremamente importante para que a gente tenha dentro da gente uma capacidade de caminhar. Porque a gente faz as resoluções de ano novo, mas a gente não pensa na matéria-prima muitas vezes, que é a gente. Eu quero isso, e a gente começa a fazer lista, mas será que nessa lista está a gente? Eu me melhorar como? Eu tentar hábitos novos, mas não o hábito novo porque eu vou parar de comer açúcar, só porque está fazendo mal, mas assim, o que exatamente está trazendo para o meu corpo esse açúcar? Com consciência, né? Ou se você quer emagrecer, ou se você quer comprar uma casa nova, a gente lembrar os porquês que eu quero. Porque a lista de fazer o que eu quero é fácil, mas o porquê e como eu vou fazer requer que a gente tenha um outro tipo de percepção daquilo que a gente quer. Para que a gente olhe para aquela lista e fale, ok, agora eu vou trabalhar nisso, por quê e como, para que aí a gente consiga realmente efetivar. Aí talvez o que a gente coloque na lista no começo do ano, ela se realize até o final, porque você fez um trabalho do porquê, do como e para onde eu estou indo, né, do objetivo. O convite então para que a gente olhe para dentro da gente, que a gente busque dentro da gente e se conhecer, para lembrar disso, o que é que tira a minha paz? Se você sabe que quando você está atrasado, aquilo tira a sua paz, então se você começar talvez a se preparar um pouco antes para determinados lugares, você se conhece. Eu sou um pouco desorganizado, então eu não quero ficar afobado, não quero chegar atrasado, eu vou fazer movimentos para que eu não chegue atrasado. Sei lá, qualquer coisa que traga para a gente algum incômodo, que a gente só não tem atitude porque a gente não sabe ainda que a gente é assim. Então é importante a gente se olhar e falar, ok, o que me agrada, o que me desagrada, o que eu gosto, o que eu preciso, como eu vou fazer isso. Esse olhar para a gente é super importante. Então quando a gente vai tendo essa questão desse autoconhecimento, desse autodescobrimento, como é que a gente percebe isso? Alguns sinais vai acontecendo, né? A gente vai perceber, e aqui se a gente ler, eu coloquei assim para a gente de repente ticar, né, os quadradinhos aqui, para ver onde a gente está na nossa vida. Será que a gente está assim passando por essa primeira aqui, insatisfação pelo aquilo que somos, né, possuímos, ou como nos encontramos? Será que não é essa primeira busca? Não está bom do jeito que está. A primeira percepção de que onde você está não está bem, porque ou é o seu trabalho, o seu relacionamento, você parar mesmo e pensar nisso aqui. Será que é o que eu sou, onde eu estou, ou aquilo que eu tenho? O que está faltando para que eu possa então me movimentar nessa descoberta? Ou será que seria esse desejo sincero de mudança? Quer dizer, está tudo combinado aí, né? Quando eu tenho esse desejo sincero de mudança, eu começo a perceber essas coisas. Senão não percebo ainda. Às vezes fazemos coisas que os outros vêm falar pra gente que a gente faz, que a gente não percebeu ainda. Poxa, você sempre faz isso. E aí você para e fala, nossa, eu não tinha me dado conta. E aí você começa a se observar, fala, não, realmente cabe aqui um ajuste, porque eu acho realmente que pode ser que essa pessoa que falou aquilo, claro, né, esperamos que seja uma crítica construtiva e não uma questão só de acusar, porque tem diferença, a gente sabe quando a pessoa falou com intenção de, né, e às vezes não é porque, falou irritado, porque às vezes, né, dentro da nossa casa, a gente escuta, de filho principalmente, você faz isso e na hora, né, e você começa a pensar, fala, puxa, eu não tinha pensado, realmente eu acho que eu, de repente, estou agindo dessa forma. Será que é a persistência no tentame? Será que é isso, né? A gente descobre que a gente já passou por essas duas primeiras, mas a gente está insistindo. Por que a gente volta para o KSSF, né? Mais e mais e mais? Porque ainda eu estou na insistência, ainda não estou lá, ainda estou, né? Eu dou 10 passos para frente, 20 para trás, e assim a gente vai, né?
conseguindo caminhar, sempre com esses tropeços, mas com essa insistência nessa tentativa. Faz parte de você se conhecer. Eu não vou desistir disso, eu vou chegar em algum lugar. A disposição para aceitar-se e vencer-se, quando a gente se olha de verdade, porque vai doer. Quando a gente faz esse processo, a gente se descobre muitas vezes em coisas que a gente não queria saber. Eu sou invejosa, né? Ou que eu sou preguiçosa, ou que eu sou maledicente, ou que eu prejudico as pessoas, não sei, coisas que talvez a princípio não é bom. E esse é um processo que é dolorido, mas ele é necessário, porque à medida que você sabe, você vai tomar um cuidado para que você não caia nisso. Né? Se você vê, às vezes, eu vi uma matéria muito interessante sobre a questão da mídia, né? Tudo que a gente vê em Instagram, em Facebook. Se você olha aquilo e aquilo realmente tira a sua paz, por que aquilo tirou a sua paz em primeiro lugar? Se foi inveja que despertou, eu estou em inveja por quê? Né? Ou é aquele momento só, ou isso traduz um projeto da sua vida, alguém coloca lá que conquistou um cargo maravilhoso. Aí você vê, aquilo isso é o texto dela, aquilo te trouxe uma posição no momento, ou está ligado ao seu projeto de vida porque você tentou fazer alguma coisa que você não conseguiu. Isso é importante, isso faz parte desse processo de autoconhecimento. O que me despertou a inveja? O que despertou a raiva? O que me despertou esse sentimento com relação àquilo? E ela fala, inclusive, curte logo, dá um parabéns logo, faz esse treino de olhar a conquista do outro, realmente apoiando aquilo, e vai na sua vida, vai fazer aquilo que te despertou, que você não sabia que você tinha. Então a importância de a gente se conhecer é para que a gente possa se proteger da gente mesmo, porque eu não quero mais sentir, se eu ficar aqui nessa insatisfação por ser aquilo que eu sou, porque eu sinto isso me faz mal, então eu tenho que fazer alguma coisa, porque ninguém vai fazer. Eu vou ter que fazer o primeiro processo. E é difícil e não é fácil. Mas vem a beleza com isso, porque todas as vezes que a gente tomar uma decisão de fazer alguma coisa, Paulo Coelho já falou e outros autores, que tudo conspira para que aquilo dê certo. Você recebe um livro, você recebe um texto, a gente não está sozinho. A gente tem amigos espirituais que querem que a gente faça esse movimento. Então, a força do universo, tudo vai fazer com que a nossa decisão ela tenha amparo, porque a gente está despertando. E é o bacana da vida. Então, no começo, fica difícil assim, fala, nossa, mas eu sou tudo isso? Tem uma musiquinha que ela fala isso, que ela é invejosa, ela dá uma série de coisas, e ela fala assim, e dói se reconhecer. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a força de trabalhar nisso. Esse que é o convite do Evangelho, é a renovação da gente mesmo. Então, bora trabalhar nisso e enfrentar isso, não com pesar, eu sou mesmo assim, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Não, não é esse o caminho. Não é eu sou horrível, eu não consigo. É assim, eu tenho isso, o que eu faço com isso? Onde que eu vou buscar recurso para que isso doa menos? Para que essas coisas que eu sinto que eu tenho que mudar, eu consiga fazer esse caminho, né? Para a gente realmente identificar todos os nossos desafios, mas ter uma ação para que eles saiam, para que a gente consiga superar isso. Então a gente sempre tem que lembrar disso, que todo esse processo de autoconhecimento, para a gente se renovar, para ser melhor, porque isso está intrínseco no ser humano. Todo mundo que você conversa sobre um ano novo, que é um ano melhor. Ninguém fala, feliz ano igual ao do ano passado. Não, né? Todo mundo quer um feliz ano novo, porque, assim, lógico que alguma coisa você quer melhor. Foi ótimo o ano passado, nossa, que maravilhoso, consegui isso. Você não vai falar, então, isso do mesmo. Não, eu consegui isso agora, eu quero isso, porque eu já consegui trabalhar determinadas coisas. Então, pega alguma coisa que você consiga, por pequena que seja, e faz daquilo um propósito realmente, mas colocando você, não só o que a gente quer de emprego, casamento, green card, que está fora, né? O castelo de Grayskull que está lá fora. Não, eu preciso da espada. Não, qual é a matéria-prima que sou eu? O que eu vou fazer comigo aqui? Obrigada, Sam. Eu ia pedir mesmo. Obrigada. Então a gente chega em 2024, assim, com essa foto que eu coloquei, que eu achei legal, que lá no meio, né, tá a nossa mente. Nem só o cérebro físico, mas a gente está inserido nesse 2024. O que a gente vai fazer com esse ano que está aqui na nossa frente? E esse texto de Joana, que eu achei incrível para a gente pensar, que seja mesmo que impulsione a gente no decorrer do ano, que a gente possa voltar e ler um pouco isso como
um guia para que a gente não se perca, para que a gente olhe para onde a gente está indo. Porque senão, né, construção, se você não olhar a planta, vai sair uma coisa completamente diferente, né? Ou se você colocar no GPS daqui para Orlando e sair do caminho, você não vai chegar em qualquer lugar. Apesar que se errar o caminho, para cima você vai, né? Porque da Flórida, só se você pegar a Turnpike errada, porque eu não sei quem já pegou a Turnpike aqui norte e sul, para dar a volta na Turnpike é complicado, né? Então a gente tem que ter mais ou menos isso como um guia, uma lembrança. Olha só o que ela fala para a gente. É imprescindível um constante renascer do indivíduo, pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. O problema do ser, do destino, da dor, o que é, que tudo isso está me levando. Então, esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que se é, de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Porque o destino nosso é a felicidade. Não a felicidade que a gente acha que é aqui na Terra, mas a felicidade que os espíritos vêm nos dizer, que é a felicidade realmente inteira, de um espírito elevado, de um espírito já evoluído, do ponto que a gente vai chegar, que vamos chegar. Um caminho que vai ser diferente para cada um. E a gente tem que lembrar que cada um está nesse caminho. Porque às vezes a gente quer que todo mundo esteja, né, e a compreensão igual à nossa, esquece que lá na frente tem outros que estão olhando as nossas imperfeições, estão tendo conosco a benevolência, a indulgência, e a gente não quer dar para os outros. Então, nós estamos inseridos em espíritos que já se elevaram, estão num grau de felicidade imenso, espíritos nós, que achamos que já estamos e não estamos muitas vezes, e aqueles que realmente ainda estão caminhando, estão aprendendo. Isso é um processo que a gente tem que por aí caminhar, lembrando disso, da onde cada um está, e fazer o exercício. Estava comentando com a Sandra hoje, tem uma mulher, ela é influencer, né, digamos assim, ela faz uns podcasts, ela tem Instagram também, ela chama Mel Robbins, e ela estava falando com a filha dela uma vez sobre o grupo dos amigos da filha queriam fazer a formatura num barzinho, porque ela tinha mudado para uma cidade, e era uma coisa muito simples, ela não queria que eles fizessem a festa da formatura naquele barzinho. Na cabeça dela tinha que ser uma festa muito maior. E a filha dela falou assim, eles querem fazer no barzinho? Deixa. Então ela criou essa teoria do let them, deixa. Né? Com responsabilidade, não é assim, você bebeu, dirige bêbado, não é isso, não é deixa fazer o que quiser nesse sentido. É no sentido, né, com a consciência, com a inteligência. Você convidou alguém, a pessoa não quer ir? Deixa. Seu filho não quer fazer... não quer ajudar você, sei lá, ir no jardim, né? Porque tem coisas que são parte de conviver junto que eles têm que colaborar. Então não é deixa ele não fazer nada, não é isso. Mas alguma coisa que você peça, as pessoas, a gente tem que liberar. E ela tem um texto sobre isso, e ela vai escrever um livro sobre isso. Deixa eles. Deixa o outro ser o outro. Que difícil essa posição. Mas a gente tem que fazer o exercício de. Vai conseguir na primeira vez? Absolutamente não. Mas se a gente lembrar disso, puxa, eu tô chateado porque fulano não fez o que eu queria. Porque o meu ego foi enorme e eu queria que ele fizesse o que eu fizesse. Mas deixa com responsabilidade. Não estamos falando de abuso, por favor. Não confundem que as pessoas podem fazer com a gente o que eles quiserem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de respeito. E mesmo os que abusam estão no movimento deles, que infelizmente machucam tantas pessoas em volta, né? Por isso que se a gente olhar a vida como muito maior que esta vida, traz um pouco mais de consolo, no sentido de que a gente sabe que ela vai melhorar, a gente vai melhorar e a gente vai receber forças até mesmo para parar uma situação abusiva. Né? Porque falar, sai de uma situação abusiva é fácil, mas sair de uma situação abusiva muitas vezes é muito complicado, né? Muito fácil falar, não, fale não. Tanta coisa que envolve. Mas assim, é nesse sentido de olhar para o outro com esse olhar um pouco mais de cada um de nós. Como a gente quer que o outro olhe para a gente também quando a gente faz bobagem, entenda que eu também me deixa fazer as minhas bobagens, as minhas coisas, porque eu vou aprender ainda. Esse é o olhar de Deus para a gente, esse é o olhar de Jesus para a gente. A gente é um bando de criança ainda fazendo umas coisas bobagens aqui, mas que ele sabe que a gente vai chegar num ponto de evolução que a gente vai aprender. Então, para a gente ter a lembrança de que a gente precisa fazer e lembrar disso que está dentro da gente, né? Renovar a nossa mente para isso. Então, lá no livro do Leon Denis, ele vai falar sobre as potências da alma, na terceira parte do livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Só essas 6 potências que ele fala aqui, se for falar, dá um seminário, muita coisa para falar em cada uma delas. Então, se vocês quiserem depois pegar o livro e ler com calma, eu não vou conseguir dar um conceito muito grande de tudo, vai deixar na cabeça de vocês coisas que eu não falei, mas é uma certa intenção também que vocês leiam, porque é de um teor poético maravilhoso. Não vou passar aqui, né, na íntegra o texto, mas vale a pena a leitura para que vocês entrem nisso, principalmente se a gente está num momento agora de dor. Se está doendo muito, leiam, porque vai trazer muita reflexão para que a gente consiga realmente olhar para essa dor e tentar ressignificar essa dor dentro da gente. Então, a primeira coisa que ele vai falar para a gente é sobre a vontade. Já vimos várias palestras sobre ela, se fala o tempo todo da vontade. Quem estava aqui na Flu, a Lina falou sobre a vontade. Então, a vontade, ela é, segundo Leon Denis, a potência da alma. Ela é a maior potência da alma. Porque sem vontade, a gente não faz nada. Se vocês vieram aqui hoje, vieram porque vocês tiveram a vontade de vir. E aí sempre aquela definição que não é desejo, porque desejo é uma coisa que passa, não move a gente, né? A vontade é o desejo que se realiza. Então, quando você faz, quando a gente tem uma atitude, é porque eu desejei, né? Existe uma questão de você projetar e você conquistar e você realizar. Então, essa vontade que ele está falando, e essa vontade que ela está ligada com a vida, com aquilo que movimenta a gente para frente, porque senão não é vontade, foi só um desejo. Desejo de comer chocolate não conta. Eu sempre brinco que meu marido, ele levanta de madrugada para comprar chocolate se precisar. Olha a vontade da pessoa de sair de casa de madrugada, ficar, né, lá dirigir e comprar um chocolate. Mas ele já tá, agora ele já compra um monte e aí ele já deixa em casa, ele já progrediu. Faz tempo que ele não sai, mas tem lá um monte de chocolate assim. Mas para a gente pensar que essa vontade ninguém vai colocar para a gente. Mas nem Jesus, voltando, se a gente não exercitar a vontade, ele não vai fazer nada para a gente. Nesse sentido de que cabe a nós saber que temos essa potência e que a gente tem que exercitar. E a gente já exercita, porque tudo que a gente faz é porque a gente já está exercitando a vontade, ou não? Eu, né, acho que por mais que você, às vezes, veio acompanhando alguém no centro hoje, eu não tinha vontade de vir, mas foi a pessoa que me empurrou para estar aqui hoje. Lá no fundo, sim, você exercitou essa vontade, porque se você falasse não, ninguém ia conseguir colocar você amarrar no carro para trazer. Então, de alguma forma, nem que seja pela consideração ao amigo que te convidou, ou seja lá qual é a tua razão, você exercitou a sua vontade. Então, lembrar que essa potência realmente, ela é uma potência de vontade que leva a gente para um ideal mais elevado. E isso está dentro da gente. Lembra que a força é a capacidade de realizar, né? A mecânica clássica fala que é simplesmente um movimento de mexer num objeto. Essa pode ser pouquinha, mas ela já está ali movimentando, né? Leon Denis vai dizer para a gente, palavras dele, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Olha a capacidade da vontade dentro da gente. Ele vai dizer imensamente, a gente pode até superar doenças, até a morte, no sentido de que a morte não existe. Né? Mas a gente vai superar aquilo e vai ver que nós somos um espírito que continua, mesmo depois da morte. Então é lindíssimo ver o que ele tem para falar sobre isso. No caso do pensamento, eu vi uma palestra do Arthur Valadares também sobre isso, que ele vai comparar a vontade, o pensamento, a consciência, o livre-arbítrio, o amor e a dor, como vontade sendo o motor. Né? Assim, ele vai colocar cada coisa como motor, como a estrada, o que vai te levar até lá. É uma comparação bem bonita, mais extensa. Mas só pensar o que você precisa para você caminhar. A primeira delas e maior, então, é a vontade. Sem a vontade, a gente não vai conseguir fazer nada. Aí, segundo seria o pensamento, que ele vai dizer, né? Quem é, então, que eu já disse no começo, é o espírito que pensa. Não é o cérebro que produz o pensamento. Então, o espírito que tem a vontade, o espírito pensa, e o pensamento é criação. Ouvimos várias vezes aqui, tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? O pensamento cria, com o pensamento atraímos, tudo aquilo que o pensamento pode trazer para a gente, o que a gente pode construir ou desconstruir com o pensamento. Podemos nos curar através do pensamento, podemos ficar doentes através do pensamento. Então, é um assunto também muito interessante para se buscar, extenso para falar, tem muita coisa para aprender sobre o pensamento. A gente tem estudos aqui na casa, temos livros para que a gente entenda como funciona o processo do pensamento, como que a gente faz para entender a importância dele na nossa vida e como que a gente trabalha com ele, né? E saber que nós somos aquilo que pensamos.
sem dúvida nenhuma, e atraímos aquilo que pensamos. Então, as nossas companhias espirituais, quando a gente fala para pensar no alto, a gente tem que lembrar que se a gente não consegue manter a vibração de um pensamento elevado, a gente vai se conectar com mentes iguais à nossa. E aí, muitas vezes, são mentes tão iguais a nossas, outras vezes mais doentes que as nossas. Então fica difícil até sair daquele movimento que a gente está, porque a gente está com alguém do lado que está igual ou pior que a gente. Enquanto se a gente muda os pensamentos através da vibração, de uma música, de uma oração, você se conecta com pensamentos mais elevados. Por isso que a gente vem aqui e na hora da oração a gente se sente tão bem, porque nesse momento os espíritos que nos amam, estão mais adiantados que a gente, eles vêm então e fazem esse trabalho de passar para a gente a coragem, a cura, restaurar o seu perispírito, restaurar a sua energia vital, para que a gente continue a vida lá fora, que exige que a gente esteja bem, né? Como um soldado que pega as suas armas para poder enfrentar. Porque a gente está num planeta que a gente sabe que é um planeta em transição, somos parte dessa transição, a gente tem que fazer, não vamos chegar lá e vai estar pronto, nós somos os que vão trabalhar para que regenere, para que faça um mundo melhor. Então, se a gente não fizer, não vamos chegar. A gente demora um pouco para entender que esse movimento é o nosso. A gente vai fazer esse movimento de melhorar o planeta. E aqui, como nós temos hospital, escola, temos de tudo, temos, né, presos, doentes, saudáveis, como tudo. Vamos lidar com diversos tipos de encarnados no planeta Terra. À medida que a gente conseguir evoluir, vamos viver outros mundos, outras experiências, outras conexões. Então, a gente vai fiscalizando e direcionando esses nossos pensamentos. No caso da consciência, ela seria a bússola para a gente, então. Se a gente tem aí, né, o caminho, o motor, o caminho, como vontade, como pensamento, a consciência é a bússola. É aquilo que vai dizer para a gente, talvez isso aí eu não devia ter feito. Não, aquele pensamento assim. Você já está descobrindo que uma coisa não ficou legal que você fez. Às vezes uma palavra meio torta, você volta e fala, desculpa, será que aquele dia eu falei com você um pouco assim, diferente? Fiquei com uma sensação, né? O que é isso? Essa consciência, esse despertar dessa consciência, que é a bússola para onde a gente está indo, como a gente está indo. E é onde os espíritos nos falam, que é onde está escrita a lei de Deus, dentro de cada um de nós. Está lá, aquela bússolazinha que vai levar a gente para cá ou para lá, que vai também dizer o quão longe, o quão perto dessas leis divinas a gente está. Então, a importância dessa consciência. Leon Denis, ele vai citar William James, que é um psicólogo americano, ele cita William James no livro dele, que vai falar que a consciência é a faculdade de perceber e também o sentimento que temos de viver, agir e pensar. Então, é tudo, é a parte mesmo do intelecto, né, de você ter uma consciência de entendimento, mas também é o que você sente, a sua consciência de quem você é, daquilo como você age. E a gente vai adquirindo isso através da evolução, através do desenvolvimento da razão, porque a gente é criado simples e ignorante, mas a gente tem a capacidade dentro da gente de desenvolver isso. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a consciência e a razão, a gente vai tomando decisões melhores também. É tudo um conjunto de uma caminhada, de uma história. Não vai acontecer assim sozinho. No caso do livre-arbítrio, né, todos nós sabemos que nós somos dotados de livre-arbítrio, e muitas vezes a gente fala, então, né, eu posso fazer o que eu quiser. A liberdade, ela é limitada a partir do momento que você sabe usar essa liberdade. Né? Ela vem junto com a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio, ele é relativo na medida que você tem essa consciência daquilo que você pode estar fazendo. Porque a gente acha que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quiser. Para o mundo espiritual mais elevado, liberdade é você ter consciência e responsabilidade daquilo que você está fazendo. É diferente, é um outro nível de liberdade. Não é sair por aí, matar todo mundo, ou beber tudo que eu quiser, ou fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. A liberdade, ela é relativa no momento que você entende aquilo na tua evolução. Uma criança de 5 anos não tem a mesma evolução de um adolescente de 15. Não, necessariamente o livre-arbítrio dessa criança de 5 vai ser mais limitado do que o de 15 ou do que o de 25. Então, assim também nós, espiritualmente, vamos aos poucos ter o nosso livre-arbítrio, que é nossa potência, aos poucos vamos aprendendo a utilizar. E aí vamos tendo mais liberdade, ao ponto de a gente conseguir escolher melhor o nosso corpo físico, as nossas experiências. E aí vai fazendo sentido. Mas por que eu estou passando isso? Por que eu não escolhi uma família melhor? Por que eu não escolhi um corpo melhor? Por que eu não escolhi um país melhor? Se a gente for entendendo que esse movimento, o país, a família, o trabalho, tem a ver com tudo aquilo que eu preciso de recursos para melhorar, se eu for melhorando, as minhas experiências vão tomando outro tipo de experiências necessárias. A gente não entende ainda o porquê. O porquê de tanto sofrimento.
né? Mas a gente sabe que de alguma forma não estaria ali na nossa frente se a gente não tivesse capacidade para enfrentar, ou se a gente não tivesse inserido de alguma forma naquilo que foi criado. Não necessariamente com as mesmas pessoas. Não quer dizer que quem está com a gente na mesma família são dívidas de passado, mas com relação às leis divinas, sim. Pode não ser com aquela pessoa que está ali com você reencarnada, que foi seu pai, ou você prejudicou ela. Porque aquela pessoa, muitas vezes, já foi. A evolução dela foi. Mas você, com a sua resolução de fazer melhor, pediu uma experiência para que você refizesse aquela história. Então, você começa a perceber muita coisa que a gente tem que mudar um pouco os paradigmas para que fique até um pouco mais fácil da gente viver, porque fica muito pesado. Senão, assim, a gente nasceu assim, vai morrer assim, não tem saída, é só isso, é só essa vida. Então, quem não teve a chance não tem mais. E eu não acho que pode ser assim, até mesmo porque não faz muito sentido, né? A gente vem para cá, viver o quê? 70, 80, 90, 110 anos e sei lá, não terminar o que a gente tem tanta vontade de fazer, ou não amar tanto o que a gente tem que amar, ou vai embora amando e fica tudo assim. Deve existir. E a gente entende pelo contato com os espíritos que existe esse mundo que continua e aqueles que a gente ama, que estão lá e que a gente reencontra e que a gente vai fazendo o caminho de elevação sempre, né? Bom, gente, o amor, várias coisas sobre o amor. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer uma definição fantástica de amor. Ele vai dizer que é a essência divina e todos temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Eu não consigo amar ninguém. Ama. Porque a gente tem a centelha lá dentro. É óbvio que a gente ama. Não dá para amar a humanidade inteira ainda? Ainda não. Né? Na nossa evolução ainda tem alguns que a gente escolhe ainda. Esse eu amo de pertinho, esse eu amo de mais longe. Mas a gente vai amando. Porque se a gente descobre que dá para amar de longe, já tá legal. Porque antes nem de longe dava para amar. A gente já entende que de longe talvez eu consiga amar um pouco melhor. Porque junto ainda tá difícil de conviver. Mas sabendo que tá lá dentro, dá uma satisfação tremenda. Porque esse amor, ele vai sair. A gente vai chegar numa capacidade de amor, como eu disse, como escovar os dentes, né? A gente vai amar. Como a gente já ama pessoas que a gente às vezes nem sabe por que ama, já ama. Eu amo. Pronto. Não consigo nem explicar por quê. Então, lá dentro da gente. E ele deixa o amor a dor pro final. Porque a dor, aí quando fala da dor, né? O porquê. A grande questão que ele fala no livro também. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso, como é que deixa a gente sofrer desse jeito? Como você explica tanto sofrimento no mundo? Então, toda essa ressignificação do que a dor significa na vida da gente, ela leva um tempo para a gente entender. E eu acho que vai levar algumas encarnações para a gente entender. Porque não dá para entender por que dói e dói tanto. Mas Leon Denis faz um trabalho poético maravilhoso e ele vai explicar o porquê que a gente tem que passar pela dor. Porque a gente passa pela dor na medida que a gente vai se afastando dessas leis divinas. Por isso que dói. A gente vai se atrapalhando. E o único jeito é que essa lei, ele chama a questão da dor como lei de equilíbrio. É a lei do equilíbrio e da educação. Né? É quase como o psil de Deus. Né? A gente vai fazendo umas coisas meio atrapalhadas, aí vem aquela dor para fazer que a gente pare e pense um pouco. O porquê que ela veio, o que eu faço com ela, para que ela veio, como que eu saio disso. Vai trazendo na gente capacidades que a gente nem imaginava. Se a gente olhar para trás, em momentos de dor que a gente teve, como que eu sobrevivi àquele período daquela dor? Muitas vezes a gente nem lembra. Foi tão horrível aquele momento, mas aí eu saí de lá tão diferente, alguma coisa eu aprendi daquilo. Então aquela dor foi necessária por uma questão do nosso espírito, daquilo que a gente precisava. Eu, às vezes, não concordo com essa técnica de Deus, porque não dá para imaginar que tem que ser só pela dor. E não é só pela dor, é a gente que ainda não aprendeu que não precisa ser pela dor. Então, acho que a questão não é porque que Deus deixa a gente sofrer, é porque que eu ainda não aprendi. Se eu me trabalhar, se eu entender, talvez eu não precisasse passar por tudo isso. Ou se eu passar, eu já passo diferente, porque eu já entendi que, chegou o psil de Deus, o que é isso aqui? Ou talvez poderia ter acontecido uma coisa pior, e isso aqui é o que deu para eu aguentar, é aquilo que veio. E a gente só se mexe quando dói muitas vezes. De verdade, muitas vezes que a gente vai no dentista, o dente já precisa fazer canal. Porque você fala com alguém, fui no dentista, não sei se vocês já perceberam. Você fala, a gente faz assim, automaticamente a gente põe a língua no dente que está doendo. Presta atenção. Você fala, dentista, aí a gente faz. Porque a gente sabe que tem o dente lá que eu estou precisando ir. Não fui, porque eu estou deixando para lá. Aí quando você vai, o dentista fala, por que você esperou tanto? Já está num ponto que você vai perder o dente.
num âmbito, né, guardado as devidas proporções, será que a dor não é assim também? A gente vai deixando, numa hora que, gente, tem que fazer. Agora que tá doendo de verdade, eu vou procurar alguma coisa para fazer, para melhorar essa dor, para tirar isso de mim. Então é isso, né? E ele vai dizer que que é uma coisa lindíssima. O que está por trás da dor? E eu nunca tinha pensado nessa profundidade. Então a dor está aí. O que tem por trás dela? Presta atenção que o Leon Denis vai falar. Há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. A dor é apenas um meio de que se usa o poder infinito para chamar cada um a si. Gente, por trás da dor tem alguém que regula e dirige. A gente não está sozinho nessa dor. Não vai ser nunca maior do que a gente pode imaginar, ou não vai vir com a solução que tem que ter. E é um trabalho da gente fazer de fé e acreditar que é isso, que no momento está doendo, mas a gente vai ter que, né, ter força e vai trazer dessa nossa potencialidade para poder passar por aquilo. E os nossos pensamentos vão atrair espíritos que vão nos dar essa força para que a gente passe por aquilo. Ele fala também no livro que se tirasse a dor do mundo, ia tirar a coisa mais linda que existe, que é a capacidade do ser humano de superar a dor. Que eu ainda olho e eu fico pensando, eu faço muito essa pergunta, quando eu vejo a pessoa que passou por um problema imenso, eu falo, como você passou? E essa pessoa respondeu para mim, essa força sempre esteve dentro de mim, eu que não sabia, que quando chegou o momento, eu levantei e eu fui capaz de passar por essa dor. Então não é só o horrível da dor, mas o que ela tem por trás. Então vale a leitura do livro, vale a gente se pensar um pouco, para que a gente possa fazer escolhas melhores. Então todas essas potências da alma estão dentro da gente, é isso que a gente precisaria pensar um pouco e colocar em prática, cada uma delas. E a primeira de todas, e a maior de todas, e nada vai acontecer se não começar pela vontade. E como é que a gente faz para ter vontade? É um pouquinho cada dia, é treinar, né? Os pequenos hábitos diários, eu não vou comer mais o doce, eu não vou mais buzinar, eu não vou fazer, sei lá. E aí a gente vai fazendo o teste. Aí um dia você buzina, no outro você fala, puxa, não acredito, aí você volta de novo. É um desenvolvimento. À medida que você faz mais, ela fica maior. Cada vez mais você não tem tanto esforço para fazer aquilo. É assim que a gente vai fazer. E a gente já está quase acabando. Eu trouxe do livro Palavras de Leon Denis. Como ele fez, né? Como ele sente com relação a todas essas potencialidades. Porque às vezes a gente lê no Evangelho ou lê alguma coisa e fala, tá na Bíblia, a Bíblia nem foi escrita direito, né? Foi lá inventada, tem tanta alteração, alterada, a igreja alterou. O cara nem sabe se o cara existiu, colou lá, o cara falou, onde é que tá escrito, né? Tem a escritura, onde é que é, quem que viu? Quem viu onde está escrito isso? Leon Denis escreveu o livro em 1908. Então, assim, né? Não precisou ninguém fazer nenhuma escavação para achar o livro de Leon Denis, tá lá. Então, ele está dando sobre ele, o que ele vivenciou, o que ele aprendeu através de Allan Kardec e o que ele trouxe para frente da obra de Allan Kardec. Eu queria dividir com vocês essas frases para a gente lembrar disso e se sentir, sair daqui com isso, lembrando que isso está dentro da gente e o que a gente pode conseguir quando a gente colocar essa vontade, o pensamento e tudo isso em prática. Olha o que ele percebeu. Que ver claramente o caminho era super importante para ele, ver esse caminho, para onde eu estou indo, qual é o destino, né? E que esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Somos seres imortais, espírito eterno, nós somos uma continuação. Isso aqui é uma passagem. Então, ele conseguiu ver isso, esse caminho, da onde viemos, o que temos já em vidas passadas. Quem garante que a gente já superou em outras vidas? Talvez muito pior do que a gente está passando hoje e a gente nem tem ideia. Tá lá, já tá na gente. Ele aprendeu que ele tem que ter um guia seguro. Qual é esse guia seguro? A compreensão da lei da vida, de vida. Progresso e amor que regem todas as coisas. E ele aprendeu a conhecer-se, a crer nele e em Deus. Um exercício diário, gente, de crer na gente, crer em Deus, né? Se conhecer. Conservar-se inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Esse compromisso com a gente mesmo. Não vai ficar melhor para ninguém. É para a gente, é pela gente, para onde a gente está indo, as conexões que eu quero minhas de futuro. Quem eu quero estar conectado comigo. Quem eu quero ser quando eu crescer. Não é fazer, quem eu quero ser. Né? Aprendi a
conhecer-vos, aprendei a aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Porque é isso, não adianta só a gente aprender. Ele vai dizer no livro que a gente tem que querer, saber e amar. São coisas que têm que vir juntas, aprender, né? Colocar aquilo em prática e amar, que o amor é o top final de tudo sempre. Então, para a gente lembrar disso, para a gente utilizar as nossas potências, não é para esquecer disso tudo. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Essas forças, ele diz que a gente pode muito mais, Jesus também disse que a gente pode muito mais do que a gente imagina. A gente tem a capacidade muito maior do que a gente imagina. Muito maior sempre. E crede em Deus, sol dos sóis. Olha que incrível a colocação dele. O grau de pensamento onde ele chama Deus sol dos sóis. É uma coisa tão infinita, tão grande, que a gente nem imagina nisso. Imaginar esse Deus. Né? Foco imenso. Acho que pulou aqui uma palavra, né? Do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Olha que lindo a gente ter isso dentro da gente. Está aqui dentro. Exatamente, está dentro da gente. A gente tem que buscar isso, né? Que está dentro da gente. E ele vai falar no livro que não me toca, que ele se dirige a essas pessoas no livro. Todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer, o nada não existe. De lembrar isso, essas pessoas que vêm e falam pra gente, né? A doutrina traz essa coisa tão linda que eles nos passam do que a vida é depois dessa vida, o que a gente consegue atingir de lá, né? E para a gente, de novo, sempre dirigir o nosso pensamento para o alto. Porque quando a gente dirige para o alto, essa ajuda vem. E aí, eu queria mostrar para vocês, está um pouco escuro, mas só para vocês verem isso, porque eu fiquei pensando, quando eu falo eu tenho a força, a gente fica com a sensação de que, ok, então eu sou o cara, eu tenho a força, eu vou fazer tudo sozinho, porque já me provaram que não tem nada, ninguém me ajuda. E essa foto, né, da pessoa carregando essa rocha e Jesus ali atrás ajudando, porque a gente vai vendo que eu tudo posso naquele que me fortalece, essa é uma frase que Paulo escreveu. Obrigada, Sandra, acho que fica melhor. Paulo escreveu, de Tarso, né, o Saulo que a gente estuda aqui, mesmo que escreveu Paulo Estevão, que está lá no livro Paulo Estevão. Ele escreveu isso aqui dentro de uma cadeia. Então lá dentro, ele conseguia cantar, ele conseguiu perceber que ele podia ser feliz com muito ou com pouco, e descobriu que ele pode tudo naquele que me fortalece. Mas como é que ele me fortalece? A tradução em inglês eu acho ela mais interessante, porque ele vai falar que eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. E aqui parece dar uma outra conotação. É interessante pensar, é bem sutil, mas é como se eu recebo forças que vêm dele. É como se fosse quase uma transfusão de força que vem dele. Mas Jesus vai fazer direto com você? Imagina, Jesus tem tanta coisa importante, ele vai cuidar desse seu probleminha aí? Jesus tem vários ajudantes. Tem vários espíritos de luz que se comunicam, que nos ajudam. Então, quando ele fala isso aqui, que essa ajuda chega, é exatamente o que Leon Denis vai explicar aqui do lado. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecunda pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a. É a gente que se conecta na força que está conectada com a gente o tempo todo já. E aprendamos então, pois, a servir-nos da nossa vontade, e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Nós fazemos a conexão, então assim, de novo, com bons pensamentos, com boas músicas, com boas vibrações, né, com oração, com estudo, quanta coisa que vai trazer para a gente esses recursos para que a gente possa exercitar isso. Então, a conexão, eu vou ao centro para me conectar. Não, a conexão está no carro vindo para cá. A conexão vai você indo para casa. A conexão vai estar amanhã, segunda-feira, quando a gente vai falar, começou o ano de verdade agora, né? Então, estava todo mundo de festa, segundona, brava, a gente tem que começar o ano de verdade. É ali que a gente tem que lembrar de colocar em prática tudo isso. E quando eu recebi a capa do estudo da Marisa, eu achei interessante, porque eu vou colocar um vídeo para vocês.
E tem tudo a ver a capa com o vídeo. Depois vocês olhem a capa de novo. E a pessoa que fez a capa está no Brasil. Eu nem falo com ela. E ela colocou a capa que tem a ver com o vídeo. Esse vídeo é de 2016. Vocês já devem ter visto, porque eu acho que eu já passei aqui. Ele é das Olimpíadas, a Paralimpíadas de 2016. Os super-humanos, super-homens, né? Super-humanos. Onde os atletas, eles falam que os homens normais vão para a Olimpíada e viram super-heróis. Eles são super-heróis que vão para a Olimpíada. Porque traz neles isso mesmo, né? O que faz a pessoa que passa por uma deficiência, ou por nascimento, ou porque se tornou, né, uma certa deficiência física, que a gente está achando, né, que como se estivessem faltando alguma coisa, quando na verdade o espírito está muito mais inteiro do que a gente imagina.